Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, certo, às nossas atividades. E hoje vai ser um tema bem interessante, tá bom? A gente não vai usar o livro, posteriormente a gente vai voltar a usar, mas eu vou trabalhar uma coisa com vocês hoje, muito importante quando a gente estuda matemática, tá certo? Um assunto muito importante, que o título, né, que está aí no slide. Etapas para resolver um problema de matemática. Né? Então, às vezes a gente se depara com um problema, o que é que a gente deve fazer? Né? Quais passos devemos seguir? Será que a gente vai resolvendo assim, de qualquer forma? Não. Tudo na nossa vida que a gente faz, existe um processo. Né? Existe uma forma de ser resolvida. A gente não resolve os problemas do cotidiano de qualquer forma. Né? Se a gente quer comprar alguma coisa, a gente tem um processo para fazer aquilo. Se você vai à escola, você segue um processo. Né? Você pega um ônibus ou você pega um carro, você desce, entra na escola, depois entra na sala. Ou seja, existem etapas que você segue para você conseguir um determinado objetivo. E na matemática não poderia ser diferente, tá bom? Então hoje a gente vai ver quais são as etapas para que a gente possa resolver um problema de matemática, certo? E compreender melhor, tá? Então isso aqui é muito importante. A gente vai trabalhar mais sobre isso. Então hoje é só a primeira parte, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso depois. Então vamos lá. Então a gente se depara com essa pergunta, né? Como fazemos para resolver um problema de matemática ou qualquer outro problema da nossa vida? Né? Então, todo mundo já se deparou com algum problema que precisa ser resolvido. Então, eu preciso ir no banco, sacar uma quantia de dinheiro, ou eu preciso ir no médico, ou eu preciso fazer uma atividade, seja de matemática ou de outra matéria. E aí, como é que a gente faz? A gente faz de qualquer jeito, né? A gente faz de qualquer jeito, da forma que a gente quer, ou a gente segue um padrão, a gente segue um processo, né? Ou seja, a gente segue etapas. Então, olha a resposta que o garotinho aí vai dar pra gente. Então, devemos seguir etapas. Ou seja, nós devemos seguir uma escadinha, né? E cada degrau é uma etapa que a gente deve seguir. Então, vamos lá. Para resolver, né, quais são os degraus que a gente deve subir para poder resolver um problema de matemática? A princípio, nós temos 4 degraus que nós devemos seguir para resolver um problema de matemática. Eu vou falar aqui rapidamente, né? Pode ser que eu leia o texto rápido que está no slide, mas vocês podem pausar e ler o texto e copiar também no caderno, que é interessante, tá, pessoal? Então vamos lá. O primeiro degrau é a leitura geral do problema. Então, o que significa essa leitura geral? No primeiro contato com o problema, o aluno deve voltar a atenção somente para a leitura. Né? Você tem que ler. Se tiver alguma palavra que você não conhece, você tem que pesquisar. Então, você tem que ler e entender o problema, certo? Sem se preocupar com conta ou com qualquer outra coisa. Primeira etapa, leitura. Qual é o segundo degrau que você deve subir depois da leitura geral? Então você vai fazer uma segunda leitura, só que agora você vai identificar quais são os dados do seu problema. Ou seja, a segunda leitura é mais detalhada, pois agora o aluno deverá identificar os dados mais importantes e a pergunta que o problema propõe. Né? Então vocês vão ver sempre. Tenham em mente sempre o seguinte: em um problema de matemática ou qualquer outro problema, a questão ela vai te dar alguns dados. E esses dados eles são suficientes para você responder uma pergunta, né? Que o problema vai fazer. Ele vai te dar alguns dados e você vai ter que responder uma pergunta que o problema vai estar te fazendo, tá bom? Então, o segundo degrau é a identificação dos dados. Nós vamos fazer um exemplo aplicando todos esses degrauzinhos aqui, tá certo? Não se preocupem. O terceiro seria identificar as operações, ou seja, depois de separar os dados e saber o que o problema está te pedindo, né, o que você deve calcular, será preciso que o aluno identifique como achar essa resposta. Né? Então, se você tem que responder uma pergunta, como é que você vai fazer isso? Ou melhor,
que operação você vai utilizar. Então aqui a gente vai ter uma lista de questões em que vocês vão ter que utilizar a operação que nós estamos estudando, né? A primeira de todas, que é a adição, tá bom? Então o terceiro degrau seria esse. As operações, vocês têm que identificar qual é a operação que você vai utilizar. É soma, multiplicação, divisão, né? Bom, eu já estou adiantando que vai ser a adição, que é o que a gente está estudando aqui no momento, tá certo? E o quarto degrau seria efetuar as operações, né? Depois que você identificou qual é a operação, então aí você vai efetuar, né? Então agora é preciso colocar em prática as operações matemáticas encontradas. Ao resolver todas as operações necessárias, então nós vamos chegar à resolução final, ou seja, à resposta, tá? Então, para resolver um problema, é preciso seguir todos esses passos aqui, esses 4 passos, esses 4 degraus muito importantes. A leitura identificando os dados, você tem que entender o seu problema. Depois, identificar quais são as operações que você vai utilizar. Posteriormente, a gente vai resolver problemas que envolvem as 4 operações, mas por enquanto é só essa primeira que a gente está estudando. E depois você vai efetuar essas operações, né? E depois de efetuar, então você vai achar a sua resposta final. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui, né? Então aqui, como está aqui, agora é hora de praticar. Agora é hora de a gente aplicar um pouco do que a gente viu, né? Aplicar essas quatro etapas, a gente aplicar em um problema. Então vamos lá. Nós temos aqui um problema. Esse problema acho que vocês já lembram dele, né? Mas a gente vai olhar ele sobre outro ponto de vista. Então o problema diz que Maria foi ao mercado e gastou R$ 20 em frutas. Depois foi à farmácia e gastou R$ 50 em medicamentos e ainda gastou R$ 60 em uma livraria. Quanto Maria gastou no total? Vocês estão vendo que aí no slide tem algumas partes em vermelho, né? Eu vou explicar. Gente, então tá aí o problema, tá certo? Esse aí é o texto, né? O problema, a maioria dos problemas que a gente vai resolver, ele tá nesse formato, um textinho, né? Um problema contextualizado, uma situação. Então vamos lá, seguindo aqui as nossas etapas. Bom, a primeira etapa então é a leitura geral. Então você tem que se preocupar apenas em ler o seu problema, né? Maria foi ao mercado, fez isso, fez aquilo. Então é uma situação. Imagine que ela saiu da casa dela e foi ao mercado, depois foi à farmácia, depois quando voltava passou numa livraria. Então, ou seja, é uma situação, tá? Uma situação que aconteceu. A segunda parte é a leitura identificando os dados. Quais são esses dados? Esses dados eles são as informações que o problema vai te dar, né? Ou seja, na maioria das vezes são dados numéricos. Então aqui, ó, identificando os dados. Então o que é que o problema está me dizendo, né? Ela gastou R$ 20 em frutas e gastou R$ 50 em medicamentos, R$ 60 em uma livraria. Pronto. Estes são os dados que o problema me dá, né? Maria gastou esses valores aí, né? R$ 20 em frutas, 50 em medicamentos e R$ 60 numa livraria, que ela, né, comprou alguma coisa lá. Então, esses são os dados do nosso problema. Terceira etapa, identificar as operações, né? Então, como eu já disse, aqui nós devemos usar a adição, pois o problema pergunta quanto Maria gastou, né? Então, quanto Maria gastou no total, né? No total. Então, essas expressões, quanto foi no total, qual é o total, então geralmente nos remetem à adição, né? Qual é o total disso, qual é o total daquilo. Nos exemplos, se vocês observarem essas expressões, sempre vai dizer respeito à adição, tá? E aí precisa de interpretação para que vocês entendam isso. Eu não poderia utilizar outra operação aqui, tem que ser a adição, tá bom? Então, eu identifiquei qual é a operação que eu vou utilizar, né? Ou seja, que é a adição. Então, vamos lá, né? E qual seria a quarta etapa? A quarta etapa é efetuar as operações. Então, eu vou armar aqui a minha continha, né? Então, ou seja, o problema me diz que ela gastou R$ 20 com frutas, gastou R$ 50 com medicamentos, depois R$ 60 com livros, né? O problema é que me disse isso, eu não estou inventando nada.
né? Foi o problema, só anotei. E é importante que quando vocês estiverem resolvendo, vocês anotem isso no caderno de vocês. Ó, ela gastou isso, gastou aquilo. Qual a operação que eu vou utilizar? Adição. Organizem para que vocês não se percam, tá, gente? A organização é muito importante, tá bom? Então, a adição, né, tá aqui. Então, eu vou somar esses valores aqui, o que ela gastou com frutas, medicamentos, mais o que ela gastou com livros. Somando esses três valores, eu obtenho quanto aqui? 120. E aí você tem que interpretar o que significa esse 120, né? Ou seja, esse 120 indica que Maria gastou no total R$ 120, certo? R$ 120 comprando livros, frutas e medicamentos. O que ela gastou no total foi R$ 120, tá bom? Ou seja, então esse processo ele vai se repetir para todos os problemas que vocês, qualquer problema que vocês forem resolver. Vocês sempre vão ter que ler o problema, depois vão ter que ler e entender o problema, saber o que o problema quer, isso é muito importante, depois anotar os dados do problema, depois saber qual é a operação ou as operações que vocês vão utilizar e, por último, efetuar, tá? E quando você efetua essas operações, você acha o resultado. Ou seja, o problema me perguntou, gente, é, quanto que Maria gastou no total, né? Então, quando eu calculei aqui, ó, então eu respondi a pergunta. Maria gastou R$ 120, né? Eu respondi a pergunta que o problema me fez, tá bom? Mas só depois que eu segui aqueles 4 degraus, tá bom? Então, para hoje a atividade não vai ser do livro, tá certo? A atividade vai ser essas 3 questões que vocês vão fazer e mandar para o tutor da sala, tá bom? E na próxima semana a gente vai ter uma lista de questões relacionada a esse assunto também, certo? Então, para hoje, né, serão essas 3 questões. Não vamos utilizar o livro, posteriormente vamos voltar a utilizar, mas esse é um assunto muito importante que não tem no livro, mas que é de suma importância que vocês saibam, tá certo? Então, qualquer dúvida podem falar comigo e para tirar dúvida e fazer alguma pergunta, tá bom? Então, um abraço, e bons estudos a todos.